Então, como eu falei, nós estamos trabalhando nesse tema. Essas ministrações estão lá no livro do nosso pastor, do pastor Lobo. Essa ministração é a ministração que ele dá também no seminário dele. E a gente tem ajudado, temos caminhado aí junto, diante desse tema. A gente viu, rapidamente aqui, 1 minuto, a gente viu nas outras ministrações que existe um centro de gravidade, não é isso? Que é atacado pelo inimigo quando existe uma guerra. Ele vai atacar e vai minar a liderança, ele vai atacar as comunicações, ele vai atacar as defesas, ele vai atacar os pontos estratégicos, onde tem água, alimento, enfim. Ele vai atacar isso aí. E a gente viu também que existem 3 atores principais dessa batalha. Temos o Jeová Sabaote, que é o Senhor dos Exércitos, o nosso Deus. Nós temos os anjos e os demônios, que também atuam nessa batalha espiritual, nesse teatro de operações. Também temos o homem, nós, o homem, mulher, que também estão diretamente ligados na batalha espiritual. E nós estamos vendo que tem agentes de influência, que é a carne, que nós vimos na semana passada. Nós vimos que a nossa carne nos sabota, os nossos desejos e paixões. O mundo também é um lugar que o sistema do mundo também tenta nos sabotar e nos parar, e nós entramos no terceiro, agente de influência, que influencia nessa batalha, que é o inimigo. E nós não estamos aqui dando ênfase a Satanás, mas nós estamos só trazendo características para que você conheça como ele age, da forma que ele age, para que a gente tenha discernimento e entendimento. Qual é a melhor forma de ganhar uma guerra? Conhecendo também as artimanhas ou a forma de que o inimigo age, a forma que ele tenta nos parar. E a gente já viu que ele age nas trevas, na escuridão, ele age nos lugares ocultos, escondidos da nossa alma. Ele age nesses lugares através de tentações e de pecados. E é a partir daí que nós vamos continuar, então. Olha o que diz, olha as características desse adversário. Ele foi expulso do céu, por quê? Porque ele enfraquece as nações. Quando você vai para Lucas, você vai ver que Jesus vai dizer para os discípulos, ele vai dizer: vi Satanás cair do céu. Então ele foi expulso do céu. Como caíste desde o céu, ó Lúcifer, filho da alva, como foste cortado por terra, tu que debilitava as nações. Ele vem realmente para debilitar as nações, debilitar a minha vida e a tua vida. Ou seja, ele é um parasita que fica nos sangrando, que fica nos estocando em todos os momentos, para que a gente possa estar sempre o quê? Com medo dele. Talvez você já tenha escutado, alguém já falou para você: eu não vou sair daqui, eu estou aqui desde o ventre da mamãe, ela me consagrou, ele me consagrou, se eu sair daqui, se você tentar me expulsar, eu vou matar, eu vou acabar com a tua família. Alguém já escutou isso? Já foi familiar isso? Eu vou destruir a tua casa, eu vou acabar com o teu casamento. Ele vai, em todo momento, ele vai tentando o quê? Nos enfraquecer a nossa fé, a nossa confiança em Deus, a crença que nós temos em Jesus Cristo. Então ele fica ali tentando nos enfraquecer. Ele vem enfraquecer, debilitar o quê? As nações. Por isso a gente vê tantas guerras, a gente vê tantas coisas fora do controle, não do controle de Deus, mas do controle do homem, com relação a Satanás e com relação a esses inimigos, esses agentes da guerra que acontece. Então ele vem para debilitar. São perigosos em fazer sinais de engano, e suas palavras podem confundir lideranças mundiais. Gente, a gente já viu Satanás, a Bíblia vai dizer que ele, se necessário for, ele vai parecer com um anjo de luz. Certa vez nós atendemos uma pessoa que chamava e convidava a vovó dela para voltar toda noite. Ela estava fora do Brasil quando a vovó morreu e ela não conseguiu chegar no velório da vovó. Então ela ficava: não aceito, eu não consegui me despedir da minha vovó, porque eu amava, tinha uma ligação muito forte entre a neta e a avó. E ela ficava, tinha uma irmã gêmea, e ela ficava chamando a vovó todas as noites. E, pasmem, por incrível que pareça, a vovó começou a voltar todas as noites para visitar. Era a vovó dela? Não era. Mas a voz era de quem? Era do demônio? A voz era da vovó dela. Pastor, era a minha avó falando comigo, eu escutava. Aí você tem que dar a triste notícia ou a realidade para a pessoa dizer: não é a voz da tua vovó. Era um demônio que estava ali e vinha no teu ouvido trazendo como se fosse a voz da vovó, e ela acreditava que era a avó dela falando com ela. Só que ela atraiu a presença demoníaca. Olha o que o texto vai dizer, como eles são perigosos. E da boca do dragão, está lá em Apocalipse.
e da boca da besta, e da boca do falso profeta, a tríplice aí, satânica, dragão, a besta e o profeta, vi sair 3 espíritos imundos, semelhantes a rãs, porque são espíritos de demônios que fazem sinais, fazem prodígios. Então eu já vi realmente, o pastor Lobo nos ensina aqui, faça a amarração do amor, traga o teu amor em 3 dias, isso é verdade, é verdade. Só que além de trazer o amor, traz um inferno para dentro da tua casa, traz uma infestação demoníaca. Já teve infestação de algum inseto na tua casa? Você já teve o desprazer de ter formiga, barata, sei lá, rato? Como é que você faz? Tem que detetizar. É a mesma coisa. Então traz, mas traz o inferno junto para dentro da tua casa e para dentro da tua família, se torna insustentável. Então, fazem prodígios, fazem sinais. Lembra quando Moisés se apresenta para Faraó lá no Egito? Lembra? E ele vai lá e joga o cajado no chão e se transforma no quê? Numa serpente. Mas os magos de Faraó também fizeram. Lembra? Está lá na Bíblia, a Bíblia vai nos ensinando, a Bíblia vai nos mostrando. Então eles são capazes de fazer sinais e prodígios, os quais vão ao encontro dos reis da terra e de todo mundo, para os congregar para a batalha naquele grande dia de Deus Todo-Poderoso. É óbvio, se ele não fizesse sinais, ele vai atrair alguém para perto dele. Pessoas fazem pactos. Eu atendi um homem uma vez que ele fez um pacto com Lúcifer. Ele queria ser rico, ele foi atrás do Mamon. E ele fez algo, ele tinha que comprar coisas que nunca tinham sido usadas. Ele fez um contrato. Existe isso, um contrato. Você já assinou um contrato de locação, de compra, de venda, alguma coisa? Compra da tua casa. Um contrato onde você renuncia a Jesus Cristo, você renuncia à obra da cruz. Um contrato escrito. E no final desse contrato, você assina, pega uma caneta e você assina esse contrato com o teu nome, fazendo uma aliança com Belzebu, com Satanás, com Mamon. E depois você pega um estilete, você pega uma faca, uma adaga, e você corta a tua mão, o teu dedo polegar, e você passa em cima daquela assinatura tua mesmo, com o teu sangue, para selar aquele contrato, para dar uma garantia daquele contrato. Eu vi isso, ninguém me contou. Eu participei desse momento, não dele estava fazendo, do momento de libertação dele. E ele vai atrás, e ele falou assim para mim: pastor, eu peguei aquela folha, aquele contrato, e eu botei num prato, que ele teve que comprar um prato que era sem uso nenhum. E ele amassou aquela folha, e ele disse que tocou fogo naquela folha. Uma folha A4. E ele falou assim para mim: pastor, aquilo ali queimou mais ou menos por 1 hora e nunca acabava aquela folha. E ficou queimando, e queimando, e queimando aquilo, e ele ficou assustado, e aquilo queimando, e ele falou que no final, quando queimou, que terminou de queimar, saiu uma fumaça preta, e ele conseguiu identificar ali como se fosse uma caricatura do demônio, com o qual ele fez o pacto. Agora eu te falo, você acha que ele ficou rico? Não. Pensa num homem que teve trabalho. Pensa num homem que sofreu. Ele tinha uma pequena propriedade. E o filho dele, ele me passava, e eu escutava junto com ele os áudios que o filho dele mandava. O filho dele, aquele demônio que estava nele, quando saía dele, aquela entidade demoníaca, entrava no filho dele. E os áudios que o filho mandava era dizendo: eu vou te matar, eu vou ficar com essa propriedade. Esses é o que eu posso falar, fora as palavras de baixo calão que você não pode, não deve ouvir. Não vou fazer isso com os teus ouvidos para você não ouvir esse tipo de coisa, mas eu ouvi as palavras que o filho falava em relação ao seu pai, porque fez um pacto. Então isso é muito sério, a característica desse adversário, ele vem mesmo para matar, roubar e destruir. Esse homem foi liberto, mas passou muita dificuldade. A prisão de Satanás e de seus demônios estão encarcerados nas trevas eternamente, pois Deus não poupou os anjos que pecaram, mas os lançou no inferno, prendendo-os em abismos tenebrosos, a fim de serem reservados para o juízo. Tem demônios que estão aprisionados e eles só vão ser libertos para o dia do juízo, 2 Pedro 2,4. E aos anjos que não conservaram suas posições de autoridade, mas abandonaram a sua própria morada, ele os tem guardado em trevas, presos com correntes eternas, para o juízo do grande dia. Está lá em Judas, verso 6. Judas só tem um capítulo.
no verso 6 desse capítulo de Judas. Então existem demônios, entidades demoníacas que estão guardadas em trevas, presos em correntes eternas, para o grande dia do juízo, o dia do tribunal do Cordeiro, o dia do Senhor Jesus Cristo. Está furioso e sabe do seu dramático e breve final. Às vezes as pessoas pensam que Satanás está furioso com ela. Sabe por que ele está furioso? A Bíblia diz por que ele está furioso. Mas ai da terra e do mar, pois o diabo desceu até vocês. Ele está cheio de fúria, pois sabe que lhe resta pouco tempo. Resta pouco tempo para Satanás. Então, diante dessa realidade, o que ele quer fazer é destruir a igreja, é destruir os filhos de Deus, é paralisar a obra, a expansão do reino de Deus. E ele vem então para gerar medo no nosso coração, insegurança. Ele vem trazer algo para nos paralisar, para que a gente não viva os sonhos, os propósitos de Deus, para que a gente não viva essa vida abundante que Deus vem falar no próprio capítulo de João 10:10. Então, a gente vai entendendo um pouquinho dessa obra, a prisão de Satanás. Ele foi derrotado, a Bíblia vai dizer isso, por Jesus Cristo. E eu quero aqui passar rapidamente por 5 derrotas de Satanás. Ele perdeu sua posição no céu. Primeira derrota de Satanás, ele perde a sua posição no céu. Lembre-se, ele era um anjo de luz. Eu falei isso a semana passada. Ele era um anjo que recebia, na verdade, ele recebia a adoração dos anjos, ele apresentava, ele tinha acesso até o trono de Deus, e ele apresentava aquela adoração ao próprio Deus. Era ele que fazia isso. Mas olha só o que a palavra vai dizer. Ele perde esse espaço, ele perde a sua posição na multiplicação do teu comércio. Encheram o teu interior de violência e pecaste, por isso te lancei profanado do monte de Deus e te fiz perecer, ó querubim, cobridor do meio das pedras afogueadas. Ezequiel 28:16. Ele não era qualquer anjo. Ele era um querubim que estava ali servindo a Deus e apresentando a adoração, levando diante de Deus. Mas ele não ficou feliz em estar na posição dele. Isso acontece muitas vezes comigo e com você. Às vezes as pessoas, a gente olha para as situações ou olha para as outras pessoas e a gente nunca olha para a nossa situação e a gente nunca fica contente naquilo que a gente está ou o momento que a gente vive. Eu não estou dizendo de comodismo, de você se acomodar. Eu estou dizendo de você entender os processos de Deus na sua vida. Satanás, então, ele perde aquilo que é a sua posição e talvez você tenha perdido a tua posição. Existem homens que perderam a sua posição de sacerdote dentro de casa. Existem mulheres que já não estão mais na sua posição de ajudadoras dentro de casa. Existem filhos que são rebeldes dentro das nossas casas, que se rebelam contra a autoridade paterna dos seus pais, não respeitam os seus pais. Talvez tenha sido eu, tenha sido você, um desses rebeldes, que se coloca em oposição. Ele vai se colocar em oposição ao próprio Deus e ele é expulso do céu. Ele é expulso da presença de Deus. Então, em primeiro lugar, ele vai perder a sua posição no céu. A segunda derrota dele, ele foi sentenciado aonde? No jardim do Éden. Ele já recebeu a sentença dele lá no jardim do Éden. Então o Senhor Deus disse à serpente: porquanto fizeste isto, maldita serás, mais que toda fera e mais que todos os animais do campo. Sobre o teu ventre andarás, e pó comerás todos os dias da tua vida, e porei inimizade entre ti e a mulher, e entre a tua semente e a sua semente. Esta te ferirá a cabeça, e tu lhe ferirás o calcanhar. Gênesis 3. Aonde se cumpre isso? Na crucificação de Jesus. Jesus esmagou as obras de Satanás, esmagou a cabeça da serpente, e ele foi ferido no seu calcanhar. Está aqui. Deus ele vai falar isso depois da queda do homem, quando Deus vai chamar o homem para conversar e perguntar o que aconteceu para Adão e para Eva. Então ele foi sentenciado, a sentença de Satanás já está lá desde o jardim do Éden. Ele foi sentenciado a realmente entender a derrota. Por isso que ele está furioso, porque ele sabe que resta pouco tempo para ele. É isso que o texto vai dizer. Esse ser, então, o diabo, que é o nosso adversário, nosso inimigo, ele foi sentenciado já no jardim do Éden. A terceira derrota dele, ele foi aniquilado por Cristo. Olha, glória, dá um glória a Deus, irmão. Ele foi aniquilado por Cristo. Para isto, o Filho de Deus se manifestou para destruir as obras do
Diabo. Aquela obra que o diabo começou através da serpente, lá no Jardim do Éden, que trouxe afastamento do homem e de Deus, onde teve uma separação. Agora Jesus Cristo se manifesta e destrói aquela obra, e destrói a obra que separava o homem de Deus, que vem com o pecado. A gente aprende isso, a gente entende isso desde a escola dominical. A gente aprende que o pecado nos afasta de Deus, que pecado é errar o alvo, é errar aquele objetivo que a gente tem. Só que o que acontece? Existem pecados que as consequências são mais brandas, vamos dizer, no início. Então a gente olha e diz assim: pastor, mas eu não matei ninguém, eu não roubei ninguém, eu não sequestrei ninguém, eu não adulterei. Então a gente acha que esses pecados ou outros pecados não vão ter valor ou não vão ter consequências. Afinal de contas foi só uma mentirinha. Trazem consequências sobre a nossa vida. Jesus, ele vem se manifestar para nos salvar, para nos conectar a Deus, é verdade, mas Jesus também se manifesta, 1 João está deixando isso claro, para destruir as obras do diabo. Jesus vem e ele vai aniquilar as obras de Satanás na cruz. Pastor, então por que hoje a gente ainda vive opressão? Por causa do pecado, por causa dos pactos, por causa das escolhas erradas que eu e você fazemos. Nós fazemos escolhas, nós convidamos e nos enfiamos muitas vezes em lugares sombrios, em lugares escuros. E nós ficamos envergonhados, e então nós não confessamos os nossos pecados, e muitas vezes nós nem abandonamos os nossos pecados. Então nós continuamos a nos alimentar daquilo. Então aí você diz assim: mas por que essas obras ainda continuam? Porque você continua dando uma autorização. É como se você pegasse uma folha em branco que você assinasse e desse nas mãos de Satanás e dissesse: ó, pode fazer o que você quiser. E aí ele vai escrever o que ele quer fazer com você. Toda vez que você peca, é isso que você está fazendo. Toda vez que você não confessa Jesus Cristo como Senhor e Salvador da tua vida, toda vez que você se lambuza com o pecado, você está dando uma autorização para Satanás. E aí Jesus já destruiu essas obras de Satanás, mas a mentira que você escuta aqui, seja no teu ouvido, que vem na tua mente dizendo: não vai resolver, não adianta você ir no culto de libertação, não adianta você fazer oração, não adianta você viver uma vida de integridade, eu vou continuar ali. Isso é uma mentira. Ele não pode ficar num lugar onde ele é expulso, mas ele pode ficar num lugar onde ele é convidado. E muitas pessoas, seja de forma consciente ou inconsciente, convidam Satanás para controlar, manipular a sua própria jornada. As obras dele foi aniquilada por Cristo na cruz. Ele foi exposto na cruz, ele foi humilhado na cruz, e tendo despojado os poderes e as autoridades, fez dele um espetáculo público, triunfando sobre eles, aonde? Na cruz. Colossenses 3 vai dizer que Jesus pagou, ele riscou aquela cédula de dívida, ele cravou na cruz aquela cédula que Satanás tinha de acusação, porque ele foi despojado, humilhado, envergonhado aonde? Na cruz. No momento em que Jesus morreu na cruz, com certeza o diabo e o demônio, os demônios e o inferno fez festa. Eles acharam que eles tinham vencido naquele momento. Só que Satanás se esqueceu que ali na cruz estava o justo, estava o santo, estava aquele que não tinha pecado, aquele que cumpriu tudo aquilo que Deus, era uma exigência que o homem não conseguia cumprir. Jesus veio e cumpriu na cruz, e no terceiro dia, quando ele ressuscita, a Bíblia vai dizer que Jesus foi ao inferno e tomou das mãos de Satanás a chave da morte, do inferno. Jesus tomou nas mãos dele, e Satanás perdeu, ali naquele momento ele perdeu. Só que o que acontece, muitas vezes a gente fica com medo, porque a gente vive muitas vezes uma vida dupla, então a gente tem medo de um demônio, tem medo que Satanás venha falar, tem medo do que vai acontecer. Meus irmãos, você serve ao Deus vivo e poderoso, que já despojou, já humilhou Satanás na cruz, ele já foi envergonhado. Só que muitas vezes ele nos envergonha, porque a gente permite que ele esteja nas nossas vidas, controlando áreas da nossa vida. Então aí a gente está desabilitado, a gente olha para situações e a gente não tem autoridade, porque a autoridade foi dada por Jesus, mas a gente não está exercendo a autoridade, porque da mesma autoridade que eu recebi de Jesus, você vai perder essa autoridade quando você está vivendo em pecado, e Satanás vai dizer: você não pode. Quem é você? Já ouviu isso? Quem é você para me mandar sair daqui? Já ouviu? Eu já ouvi isso, em processo de libertação.
Quem você pensa que é para me mandar embora? Você não tem autoridade, você não tem força, você não tem poder para me mandar sair daqui. Sabe o que você tem que olhar para ele e dizer? Realmente eu não tenho força, eu não tenho poder, eu não tenho autoridade. Mas ao Deus a quem eu sirvo, Jesus Cristo que te venceu na cruz, e eu estou coberto pelo sangue da cruz, pelo poder do Espírito Santo, em nome de Jesus, cala a tua boca e sai dessa vida. É isso que você tem que responder. É assim que a gente tem que se posicionar diante dessa verdade. Ele já foi humilhado, ele já foi derrotado na cruz, ele já foi envergonhado na cruz. Só que ele fica ali, a Bíblia vai dizer que ele anda ao nosso derredor, bramando como um leão, buscando a quem ele possa tragar. Ele está buscando. E ele precisa apenas de uma brecha. Satanás, ele precisa apenas de uma cunha. Você já viu o que é uma cunha? Você bota uma cunha para não fechar algo, não é assim? E ali fica batendo, bota numa porta, seja de carro, seja na tua casa. É isso que Satanás faz, ele tenta botar uma cunha ali. É só um espacinho, pastor. É só um pecadinho, é só uma mentirinha, é só um engano. Eu só não contei a verdade. O teu marido pergunta, de onde veio essa roupa? Não, eu ganhei. Não, você explodiu o cartão de crédito. Mas eu ganhei de você. Você devia falar toda a frase. Eu ganhei inclusive de você, porque vai vir na fatura no próximo mês. Mas aí não fala toda a verdade. Mas é só um engano, é só uma mentirinha. Então Jesus despojou Satanás e os poderes e as autoridades, fazendo deles um espetáculo público de vergonha para eles. Eles foram derrotados. Satanás é derrotado e ele sabe que é derrotado. E sabe o que ele tenta contar para mim e para você? Que ele não é derrotado. Ele já foi derrotado. Não é que ele vai ser derrotado. Ele já foi derrotado por Jesus na cruz. E aqui a quinta derrota de Satanás. Sua derrota final será dramática. Ou seja, não precisa. Vou dizer uma coisa para vocês. Não tenha pena do diabo. Eu já ouvi pessoas dizendo, pastor, será que ele é tão ruim assim? Não, ele não é tão ruim assim. Ele é bem pior do que você pensa. Ele é bem pior do que você imagina. Ele é sujo, ele não tem escrúpulos. Ele é o único ser que não tem a mínima condição de ser salvo, porque ele não tem a capacidade que eu e você temos de se arrepender, de mudar de vida. Então, ele já está condenado, porque ele não tem o caráter dele é maligno, é voltado para o mal, para a destruição. Esse é o caráter desse ser. Então a sua derrota final será dramática. E o diabo, que os enganava, foi lançado no lago de fogo e enxofre, onde está a besta e o falso profeta, e de dia e de noite serão atormentados para todo sempre. Aqui já começa a desmoronar um pouquinho esse negócio da hipergraça. Não vai ser bem assim, vai acabar tudo. Apocalipse 20:10 não diz que vai acabar, mas diz que eles vão ser atormentados. Quem já vai estar lá? A besta e o falso profeta. Então a derrota de Satanás, ela será dramática, mas ela vai ser final em Apocalipse, quando tivermos a grande batalha na volta de Jesus Cristo. Porque agora eu quero entrar, agora a gente não vai mais falar de características do inimigo, eu quero falar daquilo que a Bíblia diz a teu respeito, a meu respeito, ao nosso respeito com relação ao nosso Deus. A autoridade de Cristo, entenda, você tem a autoridade de Cristo. Jesus te deu autoridade. Olha o que diz Lucas 10:19. Eis que vos dou poder, em algumas versões vai dizer a autoridade, para pisar em serpentes e escorpiões, e sobre toda a força do inimigo, e nada vos fará dano algum. Lucas 10:19. Jesus deu autoridade para quem? Para os seus discípulos, contra as forças do inimigo. Você tem autoridade. Acredite nisso. Não é o pastor que está falando, é a palavra de Deus, que Jesus chamou os seus discípulos e diz, eu estou dando o quê? Autoridade para vocês. Então não é a igreja que deu autoridade, não é o pastor Lobo, o pastor Marcos, o pastor João, não são os pastores. Quem deu autoridade para mim e para você foi o próprio Jesus, que nos deu essa autoridade para pisar serpentes e escorpiões e toda a força do mal. Do que você tem medo, meu irmão? Eu fico às vezes olhando, as pessoas me procuram pedindo ajuda, procuram os pastores pedindo ajuda, e elas passam ali no gabinete e elas ficam só falando, Satanás está fazendo isso, daí eu pergunto, para, o que Deus está fazendo na tua vida? Porque não é possível a gente ser cristão e a gente não entender que a autoridade que Deus deu para mim e para você está sobre a tua vida. Você só precisa se apropriar dessa autoridade e viver uma vida de santidade e de integridade para você desfrutar dessa autoridade que Cristo já te deu. Temos a proteção de Deus, a Bíblia diz isso. Aqueles que são nascidos de Deus, são filhos de Deus, não vivem em pecado, o maligno não os
Toca. 1 João. Está lá. É o texto. Se você não acredita, então, meu irmão, temos que arrancar essa página da Bíblia. Temos que arrancar esse capítulo e esse versículo da Bíblia. Porque a Bíblia diz e garante isso para mim e para você. Só que às vezes a gente fica tão focado, com medo das obras de Satanás, daquilo que ele pode fazer, e a gente tira os nossos olhos de Deus. Então os teus olhos têm que estar voltados para onde? Para Deus. Com o inimigo, você manda ele se calar e sair da vida da pessoa. Em nome de Jesus, o Filho do Deus vivo, cala tua boca e sai. É assim que a gente trata o inimigo. A gente não está orando a Deus naquele momento. Você está expulsando ele, desalojando ele, mandando ele sair daquela vida, daquela pessoa. Temos que agir dessa forma. Resistindo o inimigo, sujeitar-vos, pois, a Deus, resistir ao diabo e ele fugirá de vós. Devemos nos submeter a quem? A Jesus, prontos para ouvir e prontos para obedecer. Aqui pega, porque muitas vezes a gente até ouve. A gente sabe que a vitória vai vir através da obediência. Então eu quero fazer uma pergunta. Por que é tão difícil obedecer? Por que é tão difícil obedecer? Vou fazer a terceira vez que nem judeu. Por que é tão difícil obedecer? Se a gente sabe que a obediência vai nos levar para um lugar, a obediência e a submissão vai nos levar para um lugar de vitória. Sobre as hostes do mal, por que é tão difícil se submeter à autoridade? Por que é muito difícil para a gente obedecer? Por causa daquilo que nós aprendemos. Porque existem 3 agentes que influenciam a nossa vida. Existe a nossa carne com os nossos desejos, nossas paixões. Existe o mundo que tenta nos sabotar. Existe o diabo que fica na nossa mente lançando flecha, dardos inflamados contra nós, para nos paralisar, para nos capturar. O problema é que quando a gente não se alimenta da palavra de Deus, a nossa mente fica tão longe da presença de Deus, que fica um alvo tão fácil para Satanás apenas lançar um dardo e parar na tua mente, e você começa a duvidar do amor de Deus, você começa a duvidar do poder de Deus, você começa a duvidar das bênçãos de Deus, você começa a duvidar do cuidado de Deus, por causa de um dardo que foi lançado como uma seta que bateu na tua mente, e ali ele parou na tua mente. Autoridade de Cristo, sujeitai-vos a Deus. Vamos nos sujeitar, vamos obedecer a Deus, porque Deus é poderoso. Me ajuda aí. Sujeitar-vos, pois, a Deus. Resistir a quem? Ao diabo, e ele fugirá. Precisamos ser maleáveis e contritos. Sabe o que acontece? A gente vai vivendo, e às vezes o nosso coração vai se endurecendo. Existem coisas às vezes que acontecem, pecados que nós ficamos às vezes guardando, isso vai endurecendo o nosso coração. A gente já não é mais um homem ou uma mulher misericordioso com o outro. Quando a gente vê o erro do irmão, sabe o que a gente fala? Tem que pagar, ele merece pagar, tem que ser preso. Aliás, devia ter pena de morte no Brasil para alguns crimes, pastor. A gente devia exterminar com essa raça aí, essas pessoas que fazem o mal. O nosso coração não é mais maleável, o nosso coração vai endurecendo diante do mundo, diante da dor, diante das pessoas. Então nós não temos mais um coração quebrantado e contrito, porque o nosso coração vai petrificando diante do pecado. E aí a gente já começa a querer justificar o pecado. E aí a gente já começa a conviver com o pecado. E aí a gente já não acha mais que aquilo é pecado. Afinal de contas, a lei mudou, pastor. Se a própria lei está dizendo, eu quero te dizer uma coisa. A lei pode dizer, a lei dos homens pode dizer o que for. Se tiver contra a lei de Cristo, a gente tem que ficar com a lei que está escrito na palavra de Deus. Aquilo que é pecado para Deus na época de Noé, na época de Moisés, de Abraão, de Isaac, na época de Jesus, de Paulo, continua sendo pecado hoje. Não adianta vir, tem um monte de gente que fica falando, vamos pegar a Bíblia, porque a Bíblia está desatualizada, isso não é bem assim, vamos incluir todo mundo. Eu quero te dizer uma coisa, meu irmão, aquilo que está escrito, e está escrito para o nosso conhecimento, e a Bíblia não vai mudar. O problema é que as pessoas querem mudar a Bíblia, porque elas querem mudar as suas atitudes. Não, elas querem viver no pecado, e elas querem encaixar a Bíblia, elas querem encaixar Deus dentro do seu pecado, e aí a gente não consegue, porque Deus não vai se contaminar pelo meu pecado, pelas minhas escolhas erradas. Deus vai continuar sendo santo. Sabe qual é o problema? A gente quer adequar Deus à nossa realidade. A gente quer que Deus se submeta à nossa vontade, em vez de nós nos submetermos à vontade de Deus. O diabo gosta do rebelde e do desobediente. Sabe para quem o diabo bate palma? Para o rebelde e para o desobediente. Tudo que ele é. O diabo foi rebelde no céu.
O diabo foi desobediente no céu. Sabe quem que ele ama? Sabe para quem ele bate palma? O rebelde para o desobediente. Se você tem um problema com rebeldia, meu irmão, vai tratar. O rebelde tem uma ferida de humilhação e de dor, às vezes escondida dentro da alma dele. A rebelião afasta a presença de Deus. Rebelião é como feitiçaria para Deus. E o diabo bate palma e ele gosta do rebelde, ele gosta do desobediente. Aquele que desobedece, ele gosta. No que você tem desobedecido a Deus? Você já se perguntou? Você já se perguntou? Qual área da tua vida talvez você esteja em rebelião contra Deus? Rebelião contra a tua família? Rebelião contra as autoridades? Rebelião contra o teu cônjuge? Rebelião contra os teus filhos, contra os teus pais? Qual é a área da tua vida que você ainda vive em rebelião, que você ainda vive em desobediência? E aí a gente não vive a autoridade de Cristo, porque daí a gente fica envergonhado. A Bíblia vai dizer: obedeçam a Deus, resisti às tentações, resisti às provocações do diabo, e ele fugirá de vós. Mas nós caímos porque dentro de nós, muitas vezes nós somos rebeldes, presunçosos, orgulhosos, vaidosos, desobedientes. Continue na tua desobediência, meu irmão. Continue na rebelião. Você vai continuar tendo a mesma colheita. Destruição, derrota, fracasso. Não devemos ser orgulhosos e nem obstinados. Sabe a pessoa obstinada? Ela está vendo que não é para fazer, mas ela continua insistindo em algo. Lembra de um homem que foi muito obstinado na Bíblia? Moisés chega para Faraó e diz: Deus, assim diz o Senhor, deixa o meu povo ir. Faraó diz o quê? Não deixo. Aí vem a primeira praga. Moisés volta lá. Assim diz o Senhor, deixai o meu povo ir. Faraó vai lá e diz o quê? Não vou deixar. E assim vai. Uma vez, duas vezes, 5 vezes. Quando você olha a partir da 6ª praga, você vai ver que antes de Faraó ficar obstinado, a Bíblia vai dizer assim, e Deus endureceu o coração de Faraó. Sabe o que aconteceu ali? Deus disse para Faraó: eu te dei 1 chance, 2 chances, 5 chances, e você continuou com o teu coração obstinado. Sabe o que vai acontecer agora, Faraó? Agora você vai até o final. Sabe qual foi o final de Faraó? Ele perdeu o seu primogênito, ele perdeu o herdeiro do trono, ele perdeu o reino, porque ele teve um coração obstinado, a não ouvir a voz de Deus, enquanto Deus dizia: deixa o meu povo ir. Às vezes Deus está dizendo para você: pare de ter esse coração obstinado. E você está insistindo em algo que Deus já disse: entrega isso para mim. E você continua insistindo. E aí você às vezes não entende porque que a autoridade não está chegando. Resistir ao diabo. Devemos fechar os nossos ouvidos e o coração para sugestões e tentações do diabo. Meu irmão, fecha o teu coração. Fecha os teus ouvidos. Não ouça a voz do diabo. Não fique trocando ideia com o inimigo. Não fique trocando ideia com o pecado. Sabe como é que a gente lida com o pecado? Sabe como é que eu lido quando vem alguma coisa na minha mente que eu sei que não é de Deus? Sabe como é que eu lido? Em nome de Jesus. Eu faço assim, às vezes eu estou dentro do meu gabinete, em nome de Jesus, todo pensamento que não vem de Deus agora, todo pensamento que tenta capturar agora a minha mente, eu dou uma ordem, em nome de Jesus, pode sair. Todo pensamento agora de fracasso, de derrota, todo pensamento pecaminoso que vem na minha mente agora. Ou vocês acham que eu sou anjinho? Eu não tenho, está vendo asa aqui atrás de mim? Não, então eu não sou anjinho, eu sou homem. E eu mando embora na mesma hora, em nome de Jesus. Que se cale agora na minha mente toda voz que não é de Deus, toda voz contrária, eu te dou uma ordem, pode sair, em nome de Jesus, sai. É assim que eu luto. É assim que eu luto com as tentações e as sugestões do diabo para a minha vida. Então eu não fico dando ouvidos para ele, eu fecho o meu ouvido, eu fecho o meu coração, para que eu possa realmente estar buscando a presença de Deus e focado na voz de Deus, através do Espírito Santo de Deus. E aí eu posso ter autoridade, aí você vai ter essa autoridade também, e nós buscamos essa autoridade. A Bíblia nos ensina que devemos estar atentos às estratégias do inimigo e lutar com as armas espirituais que Deus nos deu. É isso. Devemos estar atentos às estratégias que o diabo usa contra mim e contra você. As estratégias são parecidas, mas a forma operante dele é diferente, porque cada um tem uma vulnerabilidade, ele vai na área que você é vulnerável, entenda isso, que pode ser diferente da minha, a tua pode ser diferente da minha. Então ele vai te atacar ali. E eu quero passar aqui 5 chaves, rapidamente. Chaves para vencer na batalha espiritual. Se você quiser anotar, tirar foto, fique à vontade.
Anote essas 5 chaves que eu vou te falar rapidamente aqui para nós encerrarmos nessa noite. Chaves para nós vencermos na batalha espiritual. E disse-lhes: esta casta não pode sair com coisa alguma, a não ser com oração e jejum. Marcos 9:29. O que está acontecendo aqui em Marcos 9:29? Os discípulos tentam expulsar o demônio de um menino. Diga menino. A Bíblia diz que é um menino, a Bíblia não fala a idade, mas podia ser uma criança, podia ser um jovem ou um adolescente. A Bíblia diz que é um menino. Como é que eu sei? Porque o pai vai conversar com Jesus. O pai vai perguntar e vai indagar de Jesus por que que os discípulos de Jesus não conseguiram expulsar aquele demônio que estava no filho, naquele menino. Esse é o contexto de Marcos 9:29. E disse-lhes então: essa casta não vai sair, a não ser com oração e jejum. Uma vida de oração deve ser uma prioridade para nós. A oração liberta, entenda isso. O que acontece? Às vezes a gente não tem tempo para orar, ou a gente não deseja orar, ou a gente não quer orar, ou a gente não se submete à oração. A gente tem tempo para fazer um monte de coisa. Eu quero te dizer uma coisa, meu irmão. Larga a rede social pelo menos 20 minutos, meia hora, que você vai ter um bom tempo de oração. Abandone a rede social. Estipule um horário. Comece a orar. É uma chave de vencer na batalha espiritual, é a oração. Jesus mandava os espíritos malignos sair. Cala a tua boca e sai. Jesus mandava embora. Eu não entendo, eu não vejo Jesus, a não ser quando Jesus se encontra com o gadareno, que ele vai falar e o gadareno diz que eram muitos, que era uma legião. Jesus não fica fazendo um interrogatório com Satanás. Jesus só mandava ele: sai. Sai desse homem, sai desse menino, sai dessa vida, espírito de enfermidade, sai. Jesus mandava embora. A oração liberta, entenda isso, mas nós precisamos nos apropriar dessa autoridade que tem na oração. Às vezes fazemos muitas coisas, ocupamos o nosso dia com muitas coisas, não ocupamos como uma prioridade a oração muitas vezes para a igreja hoje. Eu não estou falando da IBBR, mas para a igreja no mundo, a igreja brasileira, hoje a oração não tem sido uma prioridade. Segundo lugar, jejum, no mesmo texto. Essa casta não vai sair a não ser com oração e jejum. É uma prática por vezes esquecida por muitos de nós. Ah, pastor, mas eu vou ficar sem comer nada. Qual o problema? Sabe o que você está fazendo quando você tira um tempo para jejuar e orar? Dá para fazer as duas coisas juntos, jejuar e orar e meditar na palavra de Deus. As 3. Sabe o que você está fazendo? Você está botando a mão e dizendo assim: ó, não é você, não é o meu ventre, não é o meu estômago, não é a minha barriga que comanda a minha vida. O que comanda a minha vida é o Espírito de Deus. Meu irmão, se você não consegue ficar um dia, meio dia, sem comer. Jesus jejuou 40 dias. Moisés jejuou 40 dias. Daniel jejuou 21 dias. Josafá institui, quando ele está sendo perseguido, um jejum para toda a nação. Até as crianças que mamavam, ele disse: não vão mamar. Os animais vão ficar presos, não vão pastar. Um jejum para toda a nação. Meus irmãos, se a Bíblia está cheia de exemplos da gente jejuar e orar, você acha que hoje mudou? Você acredita realmente que mudou hoje? Não. Se os próprios fariseus, o fariseu lá diante do publicano: ó Deus, obrigado, porque eu não sou como esse miserável publicano. Eu dou o dízimo e jejuo 2 vezes por semana. Ele faz questão de dizer que ele jejuava 2 vezes por semana. E às vezes a gente não consegue separar um tempo para ficar sem se alimentar, para ficar sem uma rede social, para ficar conectado com Deus. E aí a gente quer ter vitória. Você acha mesmo que eu ou você, nós somos mais especiais que os homens do passado? Você acha que Deus vai olhar? Não, o Eduardo é muito melhor, é muito mais especial que Moisés, que Paulo. Não, ele não precisa nem orar e jejuar, mas eu vou abençoar ele em todas as áreas, vai ser cheio do Espírito Santo. Gente, isso aqui é uma busca. Quanto mais nós buscamos a Deus, mais Deus se revela a nós. Quanto mais eu busco, mais Deus se revela. Quanto mais Deus se revela, mais longe do pecado eu fico. Quanto mais longe do pecado, probabilidade de eu estar envolvido com obras de Satanás e medo de Satanás vai diminuindo até ficar nulo. Porque eu não vou ter tempo para ficar pensando no que Satanás está fazendo. Proximidade com Deus vai me levar a uma vida de busca intensa por santidade. Já até pulei ali, já é o terceiro. Aproxime-se de Deus e Ele se aproximará de vocês. Tiago 4,8. Busquem a Deus. Intimidade com Deus, proximidade vai te levar para uma vida intensa. Oração, jejum, intimidade.
Não é à toa que Mateus 6 vai falar: e tu, quando orares, entra no teu quarto, fecha a porta do teu quarto, busca o teu pai que está em secreto, e o teu pai que vê, ouve, e no secreto te recompensar. É bíblico isso? Aonde está mesmo? Eu já até falei, né? Ficou fácil, né? Mateus, né? Está lá na oração do Pai Nosso. Se a Bíblia está dizendo, a Bíblia está me dando chaves de vitória contra a batalha espiritual, contra as tentações, contra as fraquezas, mas às vezes nós não usamos essas chaves que a Bíblia nos dá. Meu irmão, se volte para a palavra de Deus, se volte a ter um tempo de oração, pela tua casa, pela tua história, pela tua vida. Volte a fazer jejum, tire um dia, 2 dias, eu não sei, uma vez por mês, mas consagre a tua vida a Deus. Se separe um pouco dessas coisas e pare um pouco, porque quando a gente não para, a gente presta atenção e ouve vários ruídos. E aí a gente não consegue identificar quando é a voz de Deus. É tanto barulho que a gente faz, é tanto barulho que a gente ouve, é tanto ruído que a gente não consegue discernir a voz de Deus. Por fim, tem mais 2, né? Uma vida fundamentada onde? Na palavra de Deus. Cresçam, porém, na graça e no quê? No conhecimento de nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. A Ele seja a glória, agora e para sempre. Amém. 2 Pedro 3, estudar, buscar conhecer o que é a palavra de Deus. Gente, dói o meu coração. Existem pessoas que não sabem um versículo da Bíblia, mas sabem contar um monte de piada. Existem pessoas que não conseguem guardar um verso da palavra de Deus para se alimentar no dia mau, mas sabem várias coisas que não edificam. Quero trazer à memória aquilo que me traz esperança, lamentações. Sabe por quê? Pode chegar um momento que você não vai ter acesso à palavra de Deus. E você vai dizer assim: como eu queria ter Tem momentos, já aconteceu comigo momentos, agora hoje a gente tem no celular, mas já aconteceu comigo, num passado próximo aí atrás, que não tinha Bíblia no celular, que eu estava numa situação, eu estive em situações, que a única coisa que eu pensava, eu não estava com a Bíblia, sabe o que eu pensava? Na palavra de Deus, e Deus trazia à memória versículos que eu tinha estudado, que eu tinha memorizado, e aquilo acalmava o meu coração diante de situações. Eu não tinha como pedir uma Bíblia, me empresta a tua Bíblia aqui que eu preciso dela para me ler, não. A Bíblia tem que estar aqui, ó. Ela tem que estar na minha mente, ela tem que estar no meu coração, a palavra do meu Deus. Tem gente que diz que ama a Deus, que serve a Deus e não conhece a palavra de Deus. Homens de Deus, mulheres de Deus, que não conhecem a palavra de Deus. Existem homens e mulheres que têm 20 anos, 15 anos, e não é uma crítica, nunca leram toda a Bíblia uma única vez. E aí a gente quer ter autoridade, e aí a gente quer vencer, e aí a gente quer romper. Por fim, vida de humildade e submissão ao Espírito Santo. Porque todos os que são guiados pelo Espírito de Deus, esses são, diga, filhos de Deus. Diga com fé, filhos de Deus. Os que são guiados pelo Espírito de Deus, esses são filhos de Deus. Romanos 8,14. Nossa vida precisa ser direcionada pelo Espírito Santo. É alcançada através de um relacionamento profundo e intenso com Deus. Nós existimos para abençoar a sua vida. Se coloque de pé. O que a gente está fazendo aqui nesse culto de libertação, eu quero que você entenda, é trazer ferramentas para você. Primeiro, para desmistificar na tua mente e no teu coração tudo que a gente às vezes aprendeu de forma equivocada com relação ao mundo espiritual, com relação ao mundo das trevas, com relação ao nosso inimigo. Então a gente aqui não está dando ênfase a Satanás, a gente está explicando como ele é, o modus operandi dele, para que você conheça, e quando você estiver numa situação de aperto, de apuro, você saiba como lidar diante desse adversário que é cruel. Mas mais que isso, a gente quer dar ferramentas para cada um de você, para você que nos acompanha em casa, ferramentas espirituais, ferramentas que vão trazer entendimento e compreensão para que você mesmo possa vencer. Porque não vai ser em todos os momentos que você vai ter uma igreja aberta para você recorrer. Não vai ser todos os momentos que você vai ter um pastor que vai orar por você.
que vai jejuar por você. Não, vai ter momentos, meu irmão, que quem vai estar na guerra é você, quem vai para a batalha é você, quem vai para o fronte é você. E você precisa conhecer esse teatro de operações da batalha espiritual, para que você não seja pego de surpresa, desprevenido no campo de batalha. A Igreja Batista do Bom Retiro, a gente se esforça para entregar uma palavra de Deus para vocês, para alimentar o coração da igreja, para te sustentar nos momentos difíceis, porque eles virão para você, como eles vêm para mim também. Mas são nesses momentos que nós somos provados, que a nossa fé é provada. É nesses momentos que Deus nos levanta, é nesse momento que Deus levanta o cansado, o abatido. É nesse momento que a esperança nasce no meu coração, no teu coração. Pega essa palavra, meu irmão, mistura com a fé. Não deixe Satanás, não deixe o mundo, não deixe o inimigo, não deixe as tentações, não deixe as paixões, os desejos roubarem isso que Deus tem semeado no teu coração. Eu quero orar por você. Nós vamos estar cantando. Enquanto nós cantamos, corro para ti. Pode ser? Corra para o Senhor, corra para o altar enquanto nós vamos cantar. Corro para ti, vem aqui, venha para o altar. Venha mandar embora da tua vida todo medo. Venha mandar embora da tua vida todas as artimanhas, toda a insegurança. Saia do teu lugar. Venha trazer aqui, venha para o altar e diga para Deus: Deus, eu quero correr para o Senhor. Eu quero correr para os braços do Senhor. Eu quero correr diante dessa verdade que liberta. É a palavra que liberta. Não são homens que libertam, é o poder de Deus que se manifesta através da palavra dele, que liberta o homem dos seus pecados, da sua ignorância, da sua estupidez, que nos liberta das nossas violências, que nos liberta das nossas loucuras. É o poder da palavra de Deus que está sendo liberado. Corra, meu irmão, corra para esse altar. Não fique paralisado. Não dê mais ouvidos para Satanás. Não empreste mais a tua mente. Não empreste mais o teu coração para ouvir de Satanás essas palavras. Ouça a voz de Deus. Ouça a voz de Deus sobre a tua vida. Uma palavra de Deus que pode mudar. Uma palavra de Deus e Deus derrama a cura. Uma palavra de Deus e Ele liberta a tua vida. Uma palavra de Deus e a tua vida é transformada. Uma palavra de Deus e tudo aquilo que era insegurança, tudo aquilo que era aprisionamento, tudo aquilo que era cativeiro é desfeito a partir de uma palavra de Deus. Mas você precisa crer. Você precisa misturar a tua fé no teu coração com o poder da palavra de Deus e correr. Corra para Deus. A gente corre para tantas coisas na nossa vida. A gente corre para não chegar atrasado no trabalho, porque senão é descontado. Então corra para a presença de Deus. Corra para o altar de Deus e diga para Deus aonde está a tua dor, aonde está localizada, aonde está o medo, aonde está o pavor. Meu irmão, pare de viver uma vida de mentira, de engano. É ali que Satanás te vence. Agora nós queremos invocar o teu nome aqui, Senhor Jesus, e clamar agora que o Senhor libere uma palavra agora sobre essas vidas que estão aqui nesse altar, pessoas que estão aprisionadas diante de pecado, de medo, em nome de Jesus, Pai. Pessoas que estão dentro de cativeiros, jaulas espirituais, emocionais e físicas, ó Pai. Pessoas, ó Pai, que estão paralisadas há anos na sua vida, que não conseguem romper,
com o pecado, que não conseguem romper com a enfermidade, com a dor, com a mentira, com a escravidão, Senhor. Mas hoje está aqui nesse lugar o Deus de Israel, o Deus poderoso, o nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. Ele está neste lugar. O Espírito Santo de Deus está aqui. E aonde está a presença de Deus, ali a liberdade. Todo cativeiro agora, toda jaula, toda prisão na mente e no coração agora das pessoas está sendo quebrada agora em nome de Jesus. Toda palavra que foi lançada, toda palavra de maldição que foi lançada sobre a vida dos teus filhos, Pai, a partir de pessoas de autoridade, como expressões de praga, palavras de maldição que foram lançadas por pais, pela mãe, pelo um avô, pela uma avó, pelo irmão, por um pastor, por um chefe, por um líder. Todas essas palavras de maldição que lançaram sobre você estão sendo quebradas, canceladas agora, no nome de Jesus, dizendo que você era um fracassado, derrotado, que você nunca ia ser feliz, que o teu casamento nunca ia prosperar. Todas essas palavras agora que foram lançadas, Pai, de expressões de praga, estão sendo canceladas agora, no nome de Jesus, Pai. Estão sendo desautorizadas na vida dos teus filhos agora, Pai, em nome de Jesus. Toda palavra de engano agora, toda palavra de mentira, todo espírito de engano, espírito de encantamento, espírito de sedução agora, espírito, Pai, de depravação, de luxúria, de loucura, espírito de engano, eu te dou uma ordem agora, em nome de Jesus. Saia dessas vidas. Todo espírito de perturbação, todo espírito de visitação, de terror, de medo, de engano agora, Pai, toda corrente agora, toda algema está sendo quebrada agora, em nome de Jesus. Nós liberamos uma palavra agora de liberdade, Pai. Pai, dá um basta, Senhor. Dá um basta nessa algema, Pai, dá um basta nessa cadeia, nessa fortaleza, nessa prisão agora. Estão sendo quebradas aqui, desautorizadas pelo poder do nome de Jesus, Pai. Todo espírito de doença, espírito de enfermidade agora, nós te damos uma ordem em nome de Jesus, pode sair. Toda dor no ombro, dor nos ossos agora, toda doença no sangue, toda, Pai, a doença agora, enxaqueca, dor de cabeça, todo, Pai, soro positivo, todo, Pai, toda doença agora, Pai, física, toda doença emocional agora, todo câncer, Pai, em nome de Jesus, nós damos uma ordem agora, em nome de Jesus, bata em retirada. Em nome de Jesus, Pai, nós anunciamos a chegada do Teu reino aqui neste lugar. Nós anunciamos a chegada do reino de Deus, do poder de Deus, da manifestação do Espírito de Deus aqui neste lugar, nessas vidas e nas nossas casas e na nossa história. Pai, nessa noite o Senhor está mudando aqui sentenças de pessoas. Todo cativeiro está sendo desfeito aqui, Pai. Toda algema, todo grilhão, todo espírito de adultério agora, de engano agora, todo espírito agora de traição agora, todo espírito de morte, eu te dou uma ordem em nome de Jesus. Saia dessas vidas, saia deste lugar. Aqui é um lugar de vida, o Espírito de Deus é um espírito de vida. Sopra a vida aqui nesse altar, sopra a vida nesses corações agora nessa noite, Pai querido. Nós invocamos o Teu nome, Senhor, nós invocamos o Teu nome. Basta uma palavra Sua, Pai, e todo cativeiro é desfeito em nome de Jesus. Em nome de Jesus, em nome de Jesus, amém.